ela surge para mim. Tudo isso faz parte de um plano que é muito maior do que aquele plano que eu possa fazer. Eu preciso entender a vida e olhar a vida num plano muito superior àquele que nós temos. Quando nós olhamos em um evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a respeito do ponto de vista. E muitas vezes o meu ponto de vista é aquele ponto de vista material. Às vezes eu falo, nossa, eu sou espírita, eu estudo Kardec, eu procuro, então, ser o melhor espírita. Mas quando nós vivenciamos um determinado desafio, nós esquecemos de tudo mais e só nos lembramos daquilo que nós estamos passando, daquilo que é desagradável para nós e nós não gostaríamos de estar passando. Uma das questões é exatamente a morte. A morte é algo que cada um de nós sabe, quando reencarnou, já sabia, olha, nós vamos voltar para o mundo espiritual. Mas quando nós pensamos em morte, muitos ainda batem na madeira, né, para isolar. Né? Mas como assim? Nós sabíamos, quando reencarnamos, nós sabíamos que nós teríamos que voltar. Nós sabíamos que aqueles nossos entes queridos também voltariam. Então é importante a gente agora tentar olhar de uma forma diferente. Mas a grande questão é que quando nós não nos lembramos das nossas desencarnações anteriores, das nossas vidas anteriores, vem toda uma incerteza das questões que eu posso vivenciar. Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, ele começa o livro com uma história. Ele fala de um homem que estava andando em uma estrada, era uma estrada muito escura, era um dia que não tinha lua e não tinha, então, iluminação nenhuma. E ele caminhando ali pela estrada, de repente, ele ouve passos atrás. Alguém estava caminhando atrás dele. Ele começa a acelerar o passo, porque ele sabia que naquela região era muito comum ser assaltado. Então ele acelera o passo, acelera e ele percebe que quem vinha atrás também acelerava o passo. O coração dele começa a bater ainda mais forte, a respiração vai ficando ofegante. E ele corre, 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 até que em determinado momento ele passa perto de um local que tinha uma lâmpada. E ilumina um pouco, então, aquela estrada. E quando ele olha para trás, vinha lá atrás dele um burrinho que trotava, né? E ele era costume daquele burro, que toda vez que passava alguém por aquela estrada, ele seguia as pessoas. Aquele homem olha, então, percebe aquilo que ele antes achava que era algo para ele muito ruim, e quando ele percebe aquilo, ele dá uma gargalhada e continua a vida tranquilamente. Assim, a morte, muitas das vezes, pode ser para a gente esse burrinho que está andando atrás de nós. E que nós não sabemos aquilo que é, aquilo que vai acontecer. Então, o nosso objetivo hoje é tentar responder alguns questionamentos para nós. Quais são as dúvidas que normalmente nos surgem? Para que a gente comece a desvendar um pouco a questão da morte. Por que a gente tem medo da morte? Alguém aqui tem medo da morte? Pois é. A gente não sabe, a gente não tem ideia, né? Então, assim, por que a gente tem medo da morte? É uma pergunta que é muito recorrente. Segunda pergunta, quando eu vou voltar para o mundo espiritual? Eu sei que eu vou voltar, mas eu não sei exatamente o dia que eu vou voltar, quando eu vou voltar, como eu vou voltar. Tudo isso são incógnitas, então, para a gente. Há alguma forma de eu me preparar para a morte? Será que há? Eu posso me preparar para a morte? Eu me lembro do meu bisavô. Ele juntava dinheiro justamente para ele ter todo o recurso necessário para o sepultamento dele. Até que um dia ele comprou um caixão.
Aí a gente pensou, meu Deus, né, o que está acontecendo com o bisavô? Né, ele comprou que ele falou, oh, gente, eu não quero dar trabalho para ninguém. Quando terminar a minha etapa aqui, entendeu? Até o caixão já está comprado. Né? Então, assim, ele ia se preparando ali de alguma forma. O que eu vou levar? O que eu vou deixar aqui? Então, tudo isso a gente se questiona. Como que vai ser a minha morte? Será? Vai ser uma morte rápida, uma morte lenta? Como que isso vai acontecer? Para onde eu vou depois? Porque a morte é um momento, é uma passagem, mas e depois? Para onde será que eu irei? Como se dá a minha readaptação no mundo espiritual? Como é que ela vai acontecer? E onde entra Deus? Óbvio, né? Todo estudo meu tem que falar de Deus, né? Senão não é estudo do Paulo. Então, assim, onde entra Deus nessa equação toda? Ok? Vamos tentar responder, então, os nossos questionamentos. Pergunta de número 1, por que nós temos medo da morte? A resposta básica vem justamente do instinto de conservação. Todos nós temos esse instinto, e a morte seria exatamente a negação desse instinto. Por quê? Se eu tenho um instinto para me conservar, e é ele que me ajuda, por exemplo, quando eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados. Por que eu olho? Justamente para me conservar. Por que eu busco me alimentar bem? Por que eu busco fazer um exercício? Por que eu busco ir ao médico? Tudo isso faz parte do instinto de conservação que está em cada um de nós. Então, todos nós já temos isso, é um aplicativo que vem instalado de fábrica. Tá? Então, esse aplicativo instalado de fábrica é o instinto de conservação e todos nós temos. Nós vemos, né, que uma pessoa que suicida, ela conseguiu ultrapassar o instinto de conservação. E isso é uma situação muito... Porque o instinto ele é muito forte. Às vezes, nós vemos determinadas situações onde a pessoa consegue se desvencilhar da morte graças ao instinto de conservação, que é algo muito forte. E uma pessoa que busca o suicídio, ela conseguiu vencer até isso, que é extremamente forte. Tá certo? Mas por quê? Dado o nível de sofrimento dela. Né? E o que precisava, às vezes, era um pouco mais de esperança. Às vezes, o que faltava é imaginar, poxa vida, Deus está cuidando de mim. Apesar do desafio que eu estou passando, Ele está cuidando de mim. E se eu estou passando por esse desafio, é para me aprimorar. Mas o grande problema é que, às vezes, quando nós estamos passando por ele, a gente não consegue enxergar dessa forma. Então, o que é necessário? Primeiro, confie que Deus cuida de você. Ok? Então, olha só, a incerteza do desconhecido é outra questão que me gera medo da morte. A senhora falou, a senhora é a dona Rita, não é? A dona Rita falou para a gente, né, que é justamente porque ela não sabe. O que vai acontecer? Como que vai ser? Então, são muitas perguntas, são muitos questionamentos, e aí realmente a gente fica sem saber exatamente. Eu vou sofrer? Será que eu vou sentir dor? No momento da morte, será que a gente sente dor? Como que é esse processo? Nós vamos tentar também responder isso. Eu vou perder os meus afetos? Eu acho muito interessante como é a vida, né? Hoje eu já tinha falado, né, que eu ia fazer esse tema, e hoje me chamaram lá no trabalho e falaram, Paulo, a gente gostaria que você conversasse com uma pessoa. E levaram uma pessoa para eu conversar com ela, que ela dizia que, olha, eu não acredito em Deus, e por isso eu tenho muito medo da morte. Eu falei, gente, não é possível, né? Eu vou falar hoje sobre medo da morte, né? E vem uma pessoa, e eu sou da área de informática, eu sou da área de TI. Levaram uma pessoa para eu conversar dentro do trabalho, né? E era justamente a respeito do tema que eu ia falar. E ele assim, eu queria muito acreditar em Deus. Olha como fica, né? E olha como são as questões.
ele não acredita em Deus, não acredita em nada depois, mas ele fica com medo de perder o afeto dos familiares. Mas, olha como é paradoxal a coisa, né? Se ele não acredita em nada depois, por que ele fica com medo disso? Entende isso? Então, não fecha, a conta não fecha. Então, é importante que ele comece a perceber determinadas nuances, porque ele já acredita, então, em algo depois. Senão, ele não precisava se preocupar com isso. Entende isso? Então, às vezes, a gente não para raciocinar até sobre os nossos pensamentos. E a gente precisa olhar isso. Então, assim, eu vou perder os meus bens? Leva mal não, mas caixão não tem gaveta. Né? Então, não adianta, a gente, essas coisas elas vão ficar. E ainda tem um problema que é muito sério. Muitas pessoas têm uma noção, né, de que vão desencarnar e, de repente, vão para o inferno. Imagina o que seria a gente ser julgado por causa de uma vida onde nós tivemos acertos e desacertos. Aí vão julgar lá e, dependendo do resultado do julgamento, eu vou queimar no fogo do inferno, né, o resto da minha imortalidade. Então, seria algo, aí sim, né, dá medo dessa coisa. Mas a gente vai entender isso um pouquinho melhor, ok? Então, olha só, lá em O Livro dos Espíritos, na questão de número 730, olha o questionamento de Kardec. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, nós sabemos que a nossa vida mesmo, né, é a vida no mundo espiritual. Nós encarnamos, então, para que a gente possa, no dia a dia aqui, ir desenvolvendo as nossas capacidades. Esse é o nosso objetivo aqui, enquanto encarnados. Então, é evoluir. Qual o objetivo primeiro da encarnação? É a evolução. Isso é incontestável. Está lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos. E aí nós vemos que, diante disso, né, se a nossa vida é a evolução, eu venho e encarno para poder crescer. Encarno, então, com recursos reduzidos daquilo que eu sou. Então, o Paulo, efetivamente, esse espírito que hoje tem uma persona chamada Paulo, que sou eu, então, o Paulo tem uma capacidade muito maior do que aquela que ele apresenta. No mínimo, Paulo conhece outras línguas, no mínimo, Paulo tem outras capacidades, só que, devido ao corpo físico que ele usa nessa encarnação, ele é limitado para que ele possa atuar segundo aquilo que ele precisa desenvolver. Entende por quê? Que aqueles desafios que nós passamos são justamente aqueles que nós precisamos. Não é aqueles que nós gostamos, não são aqueles que nós queremos, mas aqueles que nós precisamos. E muitas vezes a vida ainda faz assim, ela joga um desafio para a gente. Aí a gente vai e passa por aquele desafio. E de repente ela joga um desafio semelhante. Aí você fica, não é possível, né? Deus está me marcando, porque assim, eu consegui passar por esse e agora um outro semelhante? Por que será? Porque a gente ainda não aprendeu aquilo que deveria ter aprendido. Entende isso? Então, enfrenta a situação, vá lá, resolva aquela questão, que aí não precisa mais ficar voltando àquela mesma situação. Isso é importante a gente ver. Então, olha só, essa vida, né, a morte vai nos fazer passar para uma vida que é melhor, isento, então, do corpo. Porque o corpo vai ter doenças, o corpo, a gente vai ter uma dificuldade. Olha o cansaço que muitas vezes a gente sente por causa de quê? Por causa do corpo. Né? Então, sendo, pois, mais de desejar do que de temer. É o que Kardec coloca, então, para os espíritos. Por que ele tem o homem instintivamente tal horror? Porque a dona Rita tem o horror, então, da morte.
Aí a resposta, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Nós viemos, então, aqui para cumprir uma determinada tarefa. Lembrando, minha regra principal é crescer, evoluir. E a segunda é atuar na parte que me cabe da criação de Deus. Tá certo? Está lá no Livro dos Espíritos. Então, os Espíritos agora respondem nas 730 que a gente deve sempre prolongar a nossa vida e justamente para a gente cumprir a nossa tarefa. Tal motivo, porque Deus lhe deu o instinto de conservação. Então, o instinto de conservação, porque sem esse instinto de conservação, qualquer sofrimento que eu passasse, eu acabava com a vida. Entende isso? Porque se eu não tenho esse instinto e a gente ainda não tem a compreensão plena da vida, de Deus, essa questão toda, principalmente no início do nosso processo evolutivo, a gente ia desencarnar muito rápido. Então, esse instinto é justamente por causa disso. E ainda os espíritos colocam, a não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Logo, o instinto de conservação, ele me ajuda a me animar diante das vicissitudes da vida. Ok? Seguindo, então, pergunta de número 2. Quando eu vou voltar para o mundo espiritual? Gente, a minha resposta a isso é com Deus, não é comigo. Eu não passei. Eu estava esquecendo do nosso... Quando eu vou voltar, então, para o mundo espiritual? Isso é com Deus, não é comigo. Então, ele sabe, os amigos espirituais sabem, o nosso espírito protetor sabe quando a gente vai voltar. Por quê? Nós fizemos uma programação reencarnatória. Então, nós programamos para ter um determinado estilo de vida, para passarmos aí por alguns desafios já programados. Então, nós temos programação se a gente vai ter um par ou não, se vamos ter filhos ou não, quem serão os nossos filhos. Isso faz parte da programação. E, inclusive, a questão da desencarnação. Tanto que nós vemos, né, uma questão bem interessante, que é a 853, que o questionamento de Kardec é o seguinte: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Já viram aquela pessoa? Ela passa por uma situação, consegue vencer ali, aí logo ela passa uma outra e desencarna. Aí você diz, não é possível, né? Lutou ali e depois aconteceu uma outra coisa e desencarnou. Aí Kardec continua. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E a resposta dos espíritos, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, chegou o momento de desencarnar, gente, não adianta. A gente pode fazer o que fizer, está na hora de voltar para casa. E a hora de voltar para casa, isso é uma fatalidade. Então, isso, né, chegou o nosso momento, vai acontecer. Aí vem uma questão que eu acho que vale a pena a gente tocar. Erro médico. Já viu pessoa que desencarna por causa de erro médico? Aí a família fica em polvorosa. Quer processar, quer fazer isso, tem que fazer justiça, que isso e que aquilo. Agora, cá entre nós, vocês acham que Deus ia deixar uma pessoa passar pelas mãos de uma pessoa que pode levar essa pessoa a óbito, assim, a revelia? Aquela pessoa só foi para aquele médico justamente porque era chegado o momento dela desencarnar, independente do que fosse feito. Às vezes, gente, é muito comum, às vezes o médico pega um determinado exame do paciente, olha o exame, não enxerga aquilo que está com o paciente,
porque é chegado o momento do paciente desencarnar. Há um tempo atrás, 2005, 2006, acho 2005, que a Kátia desencarnou, esposa do Falcone. Tá? E uma das questões, né, a gente estava na reunião mediúnica, terminada a reunião mediúnica, eu estava indo para a casa deles, que eu ia olhar uma coisa no computador do Falcone. E aí, quando nós chegamos lá, aí a Kátia falou, esqueci minha chave lá na FEAC. Aí eu falei com ela, quer que eu vá lá buscar? Não, você fica com o Falcone, resolve a questão do computador que eu vou lá. Aí ela foi, eu fiquei ali, terminei e a Kátia ainda não tinha chegado. Quando a gente desce, o Falcone falou, eu vou descer então contigo. Aí nós descemos, e tinha um aglomerado. Aí eu falei, parece que aconteceu alguma coisa. Eu fui, peguei o carro, Falcone entrou no carro, a gente foi para procurar a Kátia. De repente, Falcone falou assim, Paulo, para. Ele desce do carro, aí ele anda um pouquinho, volta, os espíritos conversam com ele volta e fala, Paulo, vai embora. Ele me manda embora ali, né, e tudo. Eu falei, não, eu fico, a gente procura a Kátia. Não, vai embora. Aí ele ficou bravo, aí falou, vai embora agora. Aí eu fui embora. Um pouco depois ele me liga, Paulo, aquele aglomerado de pessoas era com a Kátia. A Kátia tinha, então, descido a rua dela, veio uma Kombi e bateu nela. Logo que nós saímos da FEAC, os espíritos da FEAC, aí toda a proteção, né, da FEAC, eles ainda, né, alguns usam escudos e lanças. A gente até fala os lanceiros, né? Então, eles estavam lá, os lanceiros, né, no entorno da FEAC, aí avisaram, os espíritos avisaram dentro da FEAC que a Kátia iria desencarnar. E aí alguns espíritos falaram, não, mas não pode tudo, né? Aí os lanceiros viram para dentro da FEAC e falam, agora é um momento dela, chegou o momento dela voltar. Era o momento, então, dela voltar, independente do que fosse feito. Aí vem a questão, mas então por que uma Kombi, né, vem e bate, e como fica a questão do motorista? O motorista ele precisava passar por algum desafio, devia estar fazendo algo que precisava passar por aquilo ali. Não é que havia uma programação, então, para ele para o erro. Entendem isso? Não era uma programação para o erro, mas aproveita-se quando a gente está fazendo determinadas coisas, onde há uma necessidade de determinado desafio, nós somos levados para aquele local. E aí acontece isso. Então, seja um erro médico, seja um atropelamento, seja o que for, gente. Chegado um momento, não tem como. A gente vai. Então, independente do que, às vezes a pessoa fala, nossa, se eu tivesse chegado em casa 10 minutos antes, eu teria evitado a desencarnação do meu pai, da minha mãe, da minha tia. Não, não teria. Não teria. E às vezes a gente tem justamente imprevistos para que a gente não chegue, porque é chegado um momento ou outro. E às vezes a gente quer lutar contra a lei de Deus. Não adianta, e carregamos uma culpa por causa disso. Por quê? Será que nós somos o centro do universo? E o universo ele gira no nosso entorno? Não. Não somos isso. E aí a gente precisa entender que há determinadas questões que, apesar dos desafios, elas vão acontecer. Porque é necessário, porque faz parte do processo. Porque a vida é justamente nascer, crescer, tentar buscar fazer o melhor nosso, mas
Também o morrer do corpo faz parte do processo. Entendem isso? E a gente não tem como mudar isso. Pergunta de número 3. Eu tenho que passar aqui. Como eu me preparo? Gente, aí a estratégia é muito fácil, né? Já viram OLX? Desapega. Negócio é desapegar, é a forma de se preparar, então, para a gente poder desencarnar. Desapegar do dinheiro e dos bens materiais. No livro Instruções Psicofônicas, tem uma história que, para mim, foi muito impactante. Era um homem dos negócios, era um homem que tinha muito dinheiro, e a vida dele, ele viveu em função do dinheiro. Tudo dele era dinheiro. Dinheiro vinha antes de qualquer coisa na existência dele. E ele desencarna. Chega no mundo espiritual, está passando dificuldades, está passando fome, está passando sede, e aí ele quando ele começa a ter alguma consciência no mundo espiritual, a gente vai, né, entra em estado de perturbação e tudo, quando ele começa a perceber algo mais, aí ele vai procurar água. Ele chega numa fonte, né, ali estava água, na hora que ele vai colocar a mão na água para poder beber, a água se transforma em um rio de ouro. E aí ele não consegue beber aquela água. Com muito custo, ele chega até a casa dele. Entra na casa dele, abre a despensa, quando ele vai pegar um pão, o pão se transforma numa barra de ouro. E ele não consegue comer. Ele com muita fome, com muita sede. E ele desesperado ali. Aí ele vai e corre para uma igreja. Quando ele entra na igreja, ele vê um confessionário lá. Na hora que ele se aproxima do confessionário, ele vira um caixa de banco. Dada era a fixação dele pelo dinheiro. Então, a mente dele produzia aquilo tudo porque ele era muito apegado ao dinheiro. Entende isso? Que é necessário a gente já ir desapegando das coisas? Se tem algum bem, deixa um testamento para não ficar depois a família fazendo aquela bagunça lá, um querendo mais e outro já vem e divide as coisas. Se vai fazer alguma doação, faz a doação de uma vez. Agora, ficar com aquela coisa vai gerar muito mais problema. Vícios, de uma forma geral, a gente precisa desapegar. Vício da comida, vício da bebida, do cigarro, das drogas, do sexo, pornografia, essas coisas todas. Gente, precisamos nos desapegar. Quando nós vemos na obra espírita, nós vemos algumas vezes falar em sensualidade, e a gente imagina sensualidade como algo ligado única e exclusivamente ao sexo, mas não é. Sensualidade é algo ligado à sensação. A gente tem sensação com a comida, a gente tem sensação com a bebida, a gente tem sensação com o sexo, a gente tem sensação com todas essas coisas. Tudo isso que a gente se apega gera dificuldade para nós pós-morte. Entende isso? Então, eu preciso me libertar disso. Contar uma história. Tinha uma trabalhadora da FEA que tinha um problema com o álcool. Ela desencarna. Chega no mundo espiritual, Mateus, o espírito que dirige a nossa casa, chegou para ela e falou, olha, agora a questão é a seguinte, ou você continua com o seu vício no álcool, ou você vem para ficar aqui trabalhando conosco. Ela teve que fazer a opção no mundo espiritual. Por quê? Porque aquilo que a gente os vícios que a gente possui, não é porque eu desencarnei que eu me vejo livre deles. Eu levo isso tudo. O que eu não levo? Eu não levo as questões materiais. Mas aquilo que está dentro de mim,
Eu levo tudo. Eu levo a raiva que eu sinto, eu levo o amor que eu sinto. Eu levo a paz que eu conquistei ou eu levo o desequilíbrio que eu me permito. Entende isso? Nós vamos levar isso tudo. É por isso que a gente precisa ir se desapegando dessas questões. Então, todos esses desafios dentro de nós, eles irão conosco. E todas as virtudes, todas as qualidades que eu desenvolvi, irão conosco também. Então, é importante eu olhar para essas coisas e já ir me desapegando de algumas questões. Lembra lá, André Luiz, 8 anos, lá no umbral, passando ali os apertos de todo jeito. Tinha fome, tinha sede, ouvia lá os espíritos gritando com ele, chamando de suicida, aquela coisa toda, aquela bagunça toda, né? Só que ele todos os dias tinha a visita do Clarencio lá. O Clarencio chegava para poder ajudá-lo, só que ele não percebia Clarencio. 8 anos ele ficou assim. Até que um dia ele se lembra da prece. Quando ele faz uma prece ungida, aí aquela prece ele percebe, então, Clarencio, ele pôde ser resgatado. Quantas vezes nós ouvimos nas reuniões mediúnicas os espíritos falarem a respeito de redes que são jogadas nas reuniões, nas regiões de sofrimento no mundo espiritual. Eles lançam redes. E aqueles, né, que realmente estão arrependidos, que realmente estão querendo ali uma melhora, esses conseguem agarrar as redes e eles são trazidos. Mas aqueles que, apesar de dizerem, né, que estão arrependidos e tudo, mas não estão de coração, porque vale, né, lembra da ideia, a Bíblia fala que Deus sonda o nosso coração. Então, aqueles que eram só da boca para fora, agarravam a rede e ela desfazia nas mãos deles. E eles não conseguiam ser resgatados até o momento em que eles realmente se voltem para o arrependimento. Ok? Muito bem. Outra questão muito importante, que não está aparecendo aqui direito, são as pessoas. A gente também tem que se lembrar que eu não sou dono das pessoas, eu não sou dono dos meus filhos, eu não sou dono da minha esposa, dos meus pais, eu não sou dono das pessoas. E muitas vezes a gente se apega de uma tal forma que tanto a gente pode gerar transtorno para quem está desencarnado, quanto também o contrário. Um desencarnado gerar transtorno para aqueles que estão encarnados. Entende? Então, nós precisamos saber e precisamos ter em mente que as pessoas estão conosco, os afetos, eles se mantêm, mas eu preciso entender que se um familiar desencarna, ele vai prosseguir o processo de crescimento dele, sentindo saudade também de nós. Eles vão sentir. E às vezes a gente fica, nossa, fulano não deveria ter desencarnado. Eu sinto tanta saudade e tudo. Agora imagina, fulano estava aqui conosco. Tinha ali o círculo de amizades, né, os familiares, as pessoas se gostavam e tudo. Aí ele desencarna. A gente fica reclamando aqui, mas já pensaram que ele deixou todos? A gente viu um partir. Mas ele, naquele momento, ele é como se vários partissem. Entendem isso? E às vezes a gente fica nessa luta toda. Então, vamos permitir que ele esteja bem. Quando se lembrar da pessoa, envie vibrações de paz, vai haver o choro? Vai haver o choro, a saudade faz a gente chorar sim, mas tenha em mente que aquele não deve ser um choro de revolta.
mas um choro de saudade. Porque era chegado o momento dele. Então, a gente precisa se educar até para aqueles que desencarnaram e que a gente ama. Ok? Outra questão muito complexa e que eu preciso me preparar são as culpas e as mágoas. Quantas culpas nós carregamos na vida? Qual a necessidade das culpas? Joana fala que nenhuma. A gente precisa se arrepender daquela ação que não foi uma ação adequada. Mas que a gente já tome para poder reparar a situação. Não há necessidade nenhuma de carregar culpas. Quantos processos obsessivos no mundo espiritual vão acontecer por causa de culpa? Algo desnecessário? Entende isso? Então, às vezes a gente leva determinados plugs, né? Que os espíritos vão simplesmente se conectam àquela culpa. Então, a gente tem que tomar cuidado. E a outra questão são as mágoas. Eu preciso entender que o outro, ele às vezes foi infeliz naquela ação dele. E às vezes a gente carrega um ressentimento, uma mágoa, e aquilo, sabe o que está fazendo? Aquilo está nos matando. Às vezes o outro nem sabe que a gente carrega aquela mágoa, aquele ressentimento. O outro está lá vivendo a vida dele. E enquanto isso, a gente se mata do lado de cá. Então, para quê? Nem que seja por amor a nós, que a gente saiba, então, perdoar. Agora, o perdão é algo muito interessante, porque o perdão tem muito mais a ver com o nosso sentimento do que com a outra pessoa. Há determinadas questões que a outra pessoa faça e que a gente, sim, não deve conviver com aquela pessoa mais. E, normalmente, na nossa cabeça, perdoar alguém é reatar laços, mas não é. Perdoar alguém é conviver bem com o sentimento dentro de nós quando nós pensamos no outro. Isso é perdoar. Qual é o sentimento que eu sinto, que eu vou ter aqui, que vai ser gerado aqui, quando eu penso em alguém que fez uma determinada coisa comigo? Eu tenho que me relacionar com esse sentimento. O perdão é o processo, então, de diluir isso para que eu não me aflija mais com aquela situação. Não necessariamente eu preciso reatar com o outro. Entende isso? E a outra questão, como eu me preparo, conectando com Deus. Sempre. Deus é esse refúgio para cada um de nós. Como é que André Luiz vai ser, então, resgatado no mundo espiritual? Justamente porque ele se lembrou de se conectar com Deus. Quando ele se conecta com Deus, ele é resgatado. Então, assim, está passando aperto, seja encarnado ou desencarnado, está passando aperto? Ore, conecte-se com Deus, estabeleça essa conexão, permita que Deus possa te ajudar. É isso que a gente precisa. Deus, quando está lá no livro Filho de Deus, que quando buscado ele atende paciente. Mas quando a gente quer deixá-lo do lado, ele aguarda até o momento em que nós quisermos buscar. Olha que coisa extraordinária. Então, às vezes, a gente está passando aperto porque a gente não busca Deus. É justamente por causa disso. Porque na hora que eu buscar, ele vai atender pacientemente. Agora, se eu não busco, ele vai aguardar até o momento que eu queira que ele interceda mais na minha vida. É por isso que os Espíritos dizem, lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que abrir mão da prece é abrir mão de uma das maiores ferramentas que a gente tem. É opção, é escolha. Nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Como eu me preparo, então?
eu só queria lembrar a gente que vai ficar por aqui o dinheiro, vai ficar o status social, vão ficar os nossos títulos, vai ficar o poder, tudo isso vai ficar aqui, a gente não vai levar, tá certo? Então não adianta nem aquela célebre frase, né, que às vezes as pessoas, para se colocar acima do outro, você sabe com quem está falando? Gente, chegar no mundo espiritual vai falar, você sabe com quem está falando? Não vai fazer diferença nenhuma. Né? Então, a gente precisa criar juízo. Pergunta de número 4. Como que vai ser a minha morte? Os espíritos dizem, né, que não há uma morte igual a outra. Então, cada caso é um caso. Mas só que o que a gente vê em linhas gerais, né? A morte ela ocorre de forma gradual. Então, o rompimento então dos laços fluídicos, ele acontece de forma gradual, não acontece de uma vez. E aqui a gente tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa é morte, outra coisa é desencarnação. São fenômenos distintos. Morte é uma questão fisiológica, é uma questão do corpo. O corpo morre. Nós, como espíritos, nós desencarnamos, ou seja, desligamos todos os laços que nos prendem ao corpo físico. Então, o espírito, através do perispírito, se conecta ao corpo físico. E ali, esses laços, eles precisam ser cortados. Os espíritos dizem que o perispírito é ligado célula a célula, molécula a molécula, com o corpo físico. E aquilo vem sendo desligado dos pés para a cabeça. Ok? O último alento, a gente geralmente está inconsciente. Difícil alguém que vai perceber o momento onde ele morreu. A gente apaga e depois a gente acorda. Tá certo? Então, esse último alento é um momento de inconsciência nosso. Ok? A afinidade. Essa afinidade aí, ela vai estabelecer a conexão que existe entre o perispírito e o corpo. Quanto mais ligado às sensações, maior conexão há. Quanto mais novo, mais vitalidade há, logo mais forte é essa conexão. É por isso que uma desencarnação através de uma doença de longo curso, ela é mais fácil, porque ela vai acontecendo aos poucos. Agora, uma desencarnação por uma morte violenta, ela é mais desafiadora. Então, assim, mas cada caso é um caso. Quais são os méritos daquele espírito? Ele vai ser assistido em todo o processo de desencarnação? A gente vai mostrar aqui a desencarnação do Dimas. Qual é a moralidade daquele espírito? Isso também vai afetar, ok? Aqui, só para a gente poder ver na questão de número 154, nós vemos, Kardec questiona, é dolorosa a separação da alma e do corpo? A resposta, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Entenda? Então, às vezes a gente fica com medo justamente, né? Vou sentir dor? Gente, não. O que a gente, a dor, às vezes, que a gente está sentindo é das questões do corpo que está acontecendo, mas aconteceu ali a morte, aí é a grande questão. Se a gente é muito apegado ao corpo, apegado às sensações, às vezes no mundo espiritual a gente continua, desencarnou por causa de um infarto. Aí chega no mundo espiritual sentindo dor no peito. Mas que peito é esse? Que dor é essa que está sentindo? A dor era do corpo, mas continua por causa desse apego. Por isso, a nossa preparação é o desapego. Ok?
Aqui, só para a gente poder ver a desencarnação de Dimas. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, é o 4º livro, né, da série do André Luiz. Dimas era um trabalhador espírita. E aqui a gente vê, notem que tem como que uma tela em cima do Dimas ali. O que é aquilo ali? Produzido pelos familiares que querem retê-lo o quanto mais encarnado. Então, através da mente, nós produzimos uma tela de fluido vital. O fluido vital é o que faz essa conexão do perispírito com o corpo físico, tá certo? E aquilo retém o espírito ali. O que os espíritos vão fazer? Os espíritos vão produzir uma melhora em Dimas, uma melhora temporária para ele. Aí o Dimas vai, conversa com a família, olha, podem ficar tranquilos, eu estou melhor agora, vão descansar um pouco, aí a família dispersa. Assim que a família dispersa, os espíritos começam a fazer a desencarnação do Dimas. Notem que, no caso dele, a desencarnação começa antes da morte. Então, eles começam a cortar os laços dos pés. Aí a primeira coisa que acontece, os pés dele esfriam. O Dimas dá um gemido. Aí a família volta, mas aí o processo já tinha começado. Então, assim, gente, ó, esfriou o pé. Então, é por isso, ó, já dorme de meia. Pronto, resolve o problema. Dorme de meia, pronto, aí não esfria o pé. Né? Aí resolvido o problema. Então, assim, aí começam a cortar o... E é interessante, né, que Jerônimo, que é o espírito que está orientando o André Luiz nesse livro, ele fala em 3 centros. Ele vai falar no centro vegetativo, o centro emocional e o centro coronário, que ele chama, né? Eu acho que era coronário mesmo. Cerebral, e o centro cerebral. E eles vêm cortando os laços, né? Quando fala nesses centros, são as regiões de maiores conexões que existem no corpo. E quando ele vem cortando, aqui, no caso, né? No caso, a mãe do André Luiz vem para poder ajudar também a mãe do André Luiz. A mãe do Dimas vem para poder ajudar no processo de desencarnação. Aquele que está ali é o Jerônimo, esse aqui é o Jerônimo, ele usa uma roupa de padre, e aqui a mãe é do Dimas. Então ela vem cuidando dele, e quando os laços começam a ser cortados, aí começa a sair ectoplasma, aí o fluido vital ele faz parte, né, do ectoplasma, e começa a formar um outro corpo para ele acima do corpo dele. E aí nós vemos aqui já o corpo já formado e ainda manteve a última conexão, no último centro. E essa conexão, Jerônimo então fala para a mãe do Dimas que isso seria cortado no dia seguinte. Mas aqui o Dimas já tinha morrido. Então, olha só, a desencarnação ela começou antes da morte. A morte ocorre e ela vai terminar após a morte. Ok? E aqui o Dimas está dormindo. Ele não vai perceber, ele não percebeu o momento da morte dele. Ok? E aí, no dia seguinte, eles vão lá e cortam os últimos laços dele. E aí ele vai, então... O espírito está em que lado? Onde que o espírito está? Ele está aqui, do lado direito, ou do lado esquerdo? Onde? Ó, aqui o direito é o corpo físico. Aqui o esquerdo é o perispírito. Lembrando que nós, enquanto espíritos, nós temos o corpo mental. O corpo mental, então, é o primeiro corpo, que aí é André Luiz, que vai falar isso, né? E ele preside a formação do perispírito.
Logo, se ele preside a formação do perispírito, o espírito tem que estar aqui. Então, há um afastamento espírito-perispírito, há um afastamento do corpo físico, e no dia seguinte vai ser desconectado. Ok? Assim que as coisas funcionam. Aqui nós trouxemos alguns depoimentos, estão lá no livro Correio do Além, eu ainda tenho 3 minutos, né? Então, estão lá no livro Correio do Além, que são depoimentos interessantes só para a gente ver, gente narrando, né, o processo de desencarnação deles. Esse aqui é o Carlos Alberto. O Carlos Alberto ele vai desencarnar num acidente de carro. Ele bate o carro numa árvore e ele desencarna. Ele fala, então, assim, não dispunha de forças senão para os restos de pensamentos que dediquei à oração pedindo a proteção de Deus. Gente, isso é muito importante. Está notando que está chegando o final da encarnação? Conecta com Deus. É aí que a gente vai ter o alívio, o conforto necessário para que o processo possa se dar sem tanta ansiedade assim. Entende? É chegado o momento. É momento da gente se entregar a Deus. Esse é o momento. Quantas pessoas lutam contra a morte? Já viram? Às vezes um sofrimento muito grande por causa disso. Gente, é que seja feita a vontade de Deus, acima da nossa. O próprio Cristo falava, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, acima da minha. É assim que a gente precisa encarar. Tive a ideia que a minha vida era uma vela acesa que se apagava devagarinho, sem que me fosse possível reavivar a chama. Refleti nos pais queridos, em nossos Arnaldo e Antero Júnior, mas tudo se me abateu na memória, qual se me visse num sonho, sem acreditar na realidade. Dormi pesadamente. Esse é o momento da desencarnação, da morte dele. Dormi pesadamente. Ele não vê o momento dele. E creio que muito tempo depois, acordei na casa de apoio espiritual que me pareceu um pouso de emergência para acidentados. Eu trouxe uma trabalhadora espírita. A trabalhadora espírita é a Carmen, tá? Então a Carmen, ela fala: desculpe a companheira pelas impaciências e gemidos. Felizmente, quando me coloquei na aceitação total dos desígnios de Deus, adormeci a afeição da criança que se refugia no regaço da mãe, e não me enganara. Despertei sob a ternura da mamãe, que me conservara entre os braços e me pedia coragem e paciência. A princípio, não compreendi bem se sonhava ou se me achava em grande ilusão que não conseguia repelir. Minha fraqueza era muito grande. Deixei-me ficar onde estava sem opor resistência. Então, de novo, nós vemos a aceitação, o quão importante ela é. Ok? E agora, para onde eu vou? Eu não tinha passado, desculpem. Para onde eu vou? Vou para o céu, vou para o purgatório ou eu vou para o inferno? Para onde eu vou? A doutrina espírita, ela vem derrubar esses conceitos. Porque Kardec vem dizer para a gente, né, que céu e inferno são estados de consciência. Eu vou dar um exemplo, agora só para a gente encerrar, então. Havia um samurai. Ele era muito conhecido por ser muito destemido. E era alguém que não tinha receio. Se fosse para matar, ele matava. Ele fazia e acontecia. Ele, certa feita, ele chega para um monge, porque ele começa com uma dúvida muito grande a respeito de céu, a respeito de inferno. E ele chega então para o monge e questiona o monge: eu gostaria que você me dissesse, aqui e agora, o que é o inferno? O monge que estava meditando, ele levanta a cabeça, olha nos olhos do samurai
e fala para ele: quem é você? A última das criaturas, me pedir qualquer coisa. Você é uma ralé da humanidade. Eu vou te responder alguma coisa. Naquele momento, o samurai sentiu que o sangue dele parecia que estava fervendo. Ele pega o kataná, começa a desembanhar o kataná, com aquela fúria, com aquela raiva, e ele iria, naquele momento, cortar o pescoço daquele monge. O monge, de novo, levanta a cabeça, olha nos olhos do samurai e fala: isto é o inferno. O samurai para, volta com o kataná para a bainha, e ele pensa, né, como que uma pessoa pode arriscar a própria vida para trazer um ensinamento para mim. Naquele momento, então, ele é pego por uma sensação de ternura muito grande, porque alguém poderia se arriscar dessa forma, só para ensiná-lo daquele jeito. E naquela ternura que ele sente, o monge olha de novo nos olhos dele e fala: isto é o céu. Nós podemos sair de um estado de céu para um estado de inferno, ou de um estado de inferno para um estado de céu, em questão de segundos. A grande questão é como está o nosso universo aqui dentro. No mundo espiritual, o que vale efetivamente são as questões que a gente acredita, são os estados mentais que nós levamos, é isso que importa. Então, eu posso ter lá no mundo espiritual um estado de céu, um estado de inferno, porque nós temos um vale dos suicidas. É justamente porque várias pessoas, naquele estado de sofrimento, que julgam que é necessário sofrer por causa do ato, elas são atraídas para aquele local. Então, a questão é muito mais mental do que de qualquer outra coisa. Não é Deus lá julgando cada um de nós, mas Deus permitindo que cada um de nós aprendamos em cada momento que nós vivenciarmos. Então, a grande questão da vida é aprender do lado de cá e do lado de lá. A grande questão da vida é procurar desenvolver os estados de céu, aqui e lá, para que quando nós chegarmos lá, nós estejamos cada vez melhores. Que Deus, esse Pai de infinito amor, de infinita bondade, possa nos ajudar no nosso momento de morte, de desencarnação, e que a gente saiba conectar com Ele sempre, porque Ele sempre vai nos aliviar, Ele sempre vai nos ajudar. Que venham todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Leve meu fardo suave e meu jugo. É isso que a gente precisa se lembrar. O fardo dele é leve. Não é essa coisa que a gente fica carregando desse jeito, porque nós queremos viver a vida segundo a nossa ótica, ao invés de nos entregarmos à vontade do Pai. Que o Pai maior possa nos abençoar sempre.